idosas traçaram-lhe nova senda. Renasceria no mundo. Seria pobre, muito pobre. Esconderia em lar humilde a passada grandeza. E, ao lado de homens simples, receberia Dom Gastão e Dom Jairo como filhos, para reeducá-los. Ela que os havia moralmente aniquilado, na posição de mulher inconstante, reabilitá-los-ia com devotamento de mãe. 2. Lola renasceu. Chamava-se agora Leila. Menina apagada. Recomeço laborioso. Trabalho árduo. Antes dos 20, desposou Luiz Fernandes, metalúrgico modesto. Segundo plano estabelecido, os antigos rivais lhe encontraram a rota. Ressurgiram do seu sangue. Seriam irmãos gêmeos, desfazendo toda a discórdia. A antiga devedora, contudo, novamente em plenitude juvenil, aspirava a gozar. Queria joias, prazeres, descanso, luxo. E, fugindo aos compromissos, praticou o aborto criminoso por 4 vezes, expulsando-os do corpo e do pensamento, como se fossem agentes da peste. Dom Gastão e Dom Jairo, reunidos agora no mesmo instinto de esperança, rogaram-lhe compaixão. Buscavam-lhe em sonho. Argumentavam. Queriam viver. A antiga bailarina, porém, recalcitrava. Banidos violentamente pela 5ª vez, ambos tramaram vindita, enseguecidos de ódio. E quando Lola, agora Leila, se divertia, à distância do esposo, influenciaram-na, totalmente. Ela se põe a ingerir bebidas alcoólicas. Noite alta, a moça leviana tome o carro de um amigo, que se propõe conduzi-la de volta. O velocímetro acusa 40, 60 e, depois, 90 km/h. Dom Gastão e Dom Jairo, excitados, pressionam a mente da amiga, que, com terror estampado nos olhos, se diz dominada por fantasmas. Acreditando-a sob domínio exclusivo da embriaguez, o acompanhante da noite alegre procura contê-la, sem largar o volante. Atritam-se. E antes que o freio funcionasse, abre-se a porta, e Leila, ontem Lola, cai no asfalto, partindo o crânio. O carro dispara, na madrugada cinzenta. E de tudo o que ficou, entre os homens, nas anotações da manhã seguinte, foi o número da ambulância que recolheu na rua um corpo de mulher morta. Do outro lado da vida, porém, Leila era violentamente agarrada por 2 feros algozes. Seara de ódio. De Contos e Apólogos, Pag. 51, Nona ed, Irmão X, Espírito. Não. Não te quero em meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferia a doce missão da maternidade, para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renunciação, sofrimento. Mãe, deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos. Dá-me a benção do corpo. Devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar-nos-emos. Dá-me arrimo, dar-te-ei alegria. Serei o rebento de teu amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e de esperança. Não, não, não me abandones, expulsar-te-ei. Piedade, mãe. Não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? Que importa o passado? Vejo em ti tão somente o intruso, cuja presença não pedi. Esqueces-te, mãe, de que Deus nos reúne. Não me cerras a porta, sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. Compadece-te de mim, não posso. Sou mocidade e prazer, és perturbação e obstáculo. Ajuda-me, auxiliar-te seria cortar em minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil, mãe, ampara-me. Procuro o serviço de minha restauração. Dia a dia, renovava-se o diálogo sem palavras, até que,
Quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo a beber o fel da frustração: torna a sombra de onde vens. Morre. Morre, mãe, mãe. Não me mates. Protege-me. Deixa-me viver. Nunca. Socorre-me, não posso. Duramente repelido, cai o pobre filho nas trevas da revolta e, no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou, à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro, pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira de crueldade atrairá a seara de ódio. E a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes, para os dois, até que, um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam, famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo, entre os homens, como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único, sustentando duas cabeças. Depoimento dado à nossa equipe. VN, casada, bonita, alegre, apreciadora de festas, viagens e reuniões sociais. Realizou entre os 22 e os 26 anos de idade 3 abortos, exercendo o próprio livre-arbítrio. Justificava-se afirmando: meu marido não quer crianças atrapalhando nossas viagens e nossa vida. Ele exige muito de mim. Meu marido deseja que eu permaneça com o mesmo corpo de solteira. Não quero engravidar, considero gestação, amamentação, etc. Coisas muito animalizadas. Tiram a poesia e o encanto da vida. Consequência, hoje divorciada, 45 anos, portadora de endometriose, perdeu a oportunidade de ser mãe. Na triste condição de mulher magoada, contempla com desagrado o marido, pai de 2 filhos com a outra mulher. O direito da mulher. O aborto na visão espírita, XT de Reformador, fevereiro, 2000, pág. 30. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é a propriedade da mãe. Não tem identidade própria e é ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito ela o exerce, com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado antes da concepção, quando passa a existir, também, o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida, que se sobrepõe ao outro. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as que são produzidas pelo organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. 3. Doença transmissível ou debilitante. O aborto em situações nas quais o reencarnante parece fadado a receber dos pais doença de difícil reversão pode até ser percebido como ação heróica de nobre propósito, mas equivocadamente, posto que desconhece os desígnios da providência, como demonstrado nos 2 casos seguintes. Em 1998 um caso dramático modificou muitas opiniões anteriormente favoráveis ao aborto.
Vamos intitulá-lo Não Quero Mais Filhos Iguais a Mim. Trata-se de situação de gravidez inesperada, resultante de adultério, vivida por mãe contaminada pelo vírus HIV. MS, 25 anos, casada, comerciaria, soropositiva. Contaminada pelo marido, que recebeu o vírus através de uma transfusão de sangue, após acidente de moto. Há 3 anos, grávida, encheu-se de coragem e deixou nascer o bebê. Tornou-se mãe de um belo menino, também soropositivo. Viveu meses terríveis. O filhinho não aceitava bem nenhum tipo de leite, perdia peso, foi repetitivamente internado em hospital, passou por todas as dificuldades que acompanham a reencarnação de um espírito que já entra na vida física acompanhado pelo irrecebido dos pais. Revoltada pelo destino injusto e ingrato, MS abandonou esposo e filho. Foi morar no sul, hospedada em casa de parentes desconhecedores da trágica situação. Irresponsável, sentiu-se livre, solta, desembaraçada dos problemas, emocionalmente renovada. Optou pela fuga à realidade, ignorante das voltas que a vida programa, reconduzindo cada um aos deveres esquecidos. Retornando ao mercado de trabalho, conheceu um empresário com quem decidiu morar junto e refazer a vida. Apesar dos cuidados, a ruptura de uma peça de uso íntimo levou à nova gravidez. Sem revelar a causa principal da decisão, o Ivo tentou dialogar com o companheiro, sugerindo aborto urgente. Não esperava, contudo, a alegria do parceiro ante a notícia de paternidade, frustrando a possibilidade de levar adiante a infeliz ideia. Novamente optou pela fuga à realidade desconfortável. Retornou ao Rio de Janeiro, ávida em obter recursos para abortar, visando não repetir a situação que tanto havia desgostado. Pela mão fraterna de amigos foi reconduzida ao lar de onde havia saído na calada da noite, qual ladra da felicidade, do equilíbrio e da paz de uma família. A sua família. Surpreendeu-se recebida pelo marido com perdão, carinho, respeito imerecido e saudade. Reencontrou o filhinho com 2 anos, já quase livre da presença divina no organismo por graça de Deus e tratamento disciplinado. Obstinada em ver-se livre da gravidez indesejada, insistiu na prática do aborto, apesar de esclarecida quanto à ação criminosa que planejava executar. A misericórdia divina, que jamais deixa de comparecer em qualquer circunstância, manifestou-se pela boa vontade amorosa de uma vizinha que, incapacitada fisicamente para a maternidade, rogou a oportunidade de perfilhar o reencarnante, ciente das dificuldades que poderiam ocorrer caso nascesse, novamente, uma criança soropositiva. O casal de vizinhos alegou até prática em relação à situação, visto terem sido eles as mãos amigas que ampararam pai e filho doentes, quando abandonados de forma brusca e inesperada. Apresentou-se, então, para a MS, um problema difícil de resolver, os vizinhos oferecendo-se para perfilhar e acolher o bebê reencarnante. Com amor, cuidados, desvelo, educação esmerada, tratamento médico com excelente plano de saúde e tudo mais que fosse necessário ao tão desejado filho que chegaria a seus braços através de mãe que, ao invés de abortá-lo, simplesmente limitaria o contato com assento circunflexo hospedagem gestacional de 9 meses. Só isso. Mas isso teria um preço. MS teria que conviver com a visão permanente do filho rejeitado, fruto de adultério, crescendo e desenvolvendo-se na proximidade de sua casa. Verdadeira prova viva de seu desamor e falta de coragem para assumir situações criadas por ela mesma, possível portador da doença que já infelicitava a todos na família. Doença que, caso se apresentasse, poderia ser debelada, como no caso do filho mais velho, a com assento circunflexo custa de grande sacrifício, esforço e abnegação, mas por parte de outra mãe. Orgulho, vaidade, vergonha, egoísmo, indiferença, crueldade fria e premeditada,
somados a outros sentimentos equivocados venceram. Mostrando sua pior face, emoções convulsas e desequilibradas, MS permaneceu irredutível no propósito do aborto delituoso. Em vão o casal amigo suplicou a oportunidade de receber o reencarnante como filho amado, por quem não pouparia esforços nem cansaço. Fez-se surda, também, às ponderações do marido, que às portas da morte desejava ver preservada a vida. Tudo em vão. Acompanhada pela vizinha, empenhada até o último instante em dissuadi-la de praticar um ato hediondo, que traria funestas consequências, MS concluiu, numa clínica marginal, o crime contra uma vítima inteiramente indefesa seu filho. Dias depois, uma folha de papel impressa em computador era responsável pelo maior choque emocional, ante uma notícia, já recebido por MS em seus 25 anos de vida, repleta de erros e complicações. Exame de laboratório do sangue da criancinha abortada, encomendado pela vizinha desolada, revelou, resultado negativo, a criança não era soropositiva. E a vida continua, Pag. 237, 25ª ed., André Luiz, Espírito. Evelina e Fantini apanharam informes rápidos em torno daquela quem passariam tanto a dever. Nota: programação de retorno de Desidério à experiência carnal. Objetivo: encaminhá-lo ao lar de Amâncio e Brigida, casal já idoso, para reajuste na condição de filho adotivo. B. Encarregados de promover a oportunidade reencarnatória, Ernesto Fantini e Evelina, filha, já desencarnada, de Brígida e do próprio Desidério. C. Casal escolhido para veículo de reencarnação, Joaquim e Mariana, que, apesar das condições de extrema penúria material, doença grave, 4 outros filhos pequenos, incapacitação dele para o trabalho e outras dificuldades, não hesitou em aceitar o 5º filho. Pelo texto, podemos apreciar os méritos espirituais adquiridos por Joaquim e Mariana com esse comportamento. Aceitar, com amor e boa vontade, a vinda de um filho não planejado. Tratava-se de mulher jovem, esposa de um labrador que a tuberculose devorava, e mãe de 4 filhinhos em constrangedoras necessidades. Ela mesma, Dona Mariana, como era conhecida, já se achava em condições orgânicas deficitárias, sentenciada a contrair a moléstia, embora a tuberculose não assuma, na atualidade, entre os homens, a periculosidade que se lhe atribuía em outros tempos. Sucede, porém, que tanto o esposo quanto ela própria estavam encerrando o valioso ciclo de provas regeneradoras no mundo e não conseguiriam sustentar-se, na frágil armadura de carne, por muito tempo. Desidério ser-lhes o rebento derradeiro, antes da desencarnação, e aos 2 amigos espirituais, erigidos ao encargo de guardiães, caberia o santo dever de criar as circunstâncias pelas quais o recém-nato entrasse no lar do velho casal Terra, na posição de filho adotivo. Noite alta no plano físico. Mariana, em desdobramento espiritual através do sono comum, penetrou a sala em que Ribas e os amigos a esperavam. Escoltada carinhosamente por um mensageiro, a recém-chegada não poderia apresentar-se de maneira mais simples. Ao defrontar-se com os benfeitores, deteve-se perante Ribas, com a lucidez que lhe era possível, e, magnetizada talvez por aquele olhar brando e sábio, ajoelhou e pediu-lhe a bênção. O mentor, recalcando a emoção de que fora tangido, afagou-lhe a fronte, rogou a Jesus para que a protegesse e recomendou: levante-se, Mariana, temos algo a conversar. Ao vê-la convenientemente sentada, o orientador apresentou-lhe Evelina e Ernesto, demorando-se, todavia, a salientar Evelina, a fim de que ela lhe guardasse mais vivamente a figura na tela da memória, quando tornasse ao corpo denso. Esta é a irmã que velará por você, na próxima gravidez. Por favor, Mariana, esforce-se para retê-la na lembrança.
A interpelada fitou-a com simpatia e implorou: Anjo de Deus, compadecei-vos de mim. A filha de Brígida, emocionada, retificou, de olhos úmidos: Mariana, não sou um anjo, sou apenas sua irmã. A jovem mãe, cujo corpo descansava no mundo de matéria grosseira, como que espiritualmente muito distante da formosa paisagem doméstica, a que se acolhia, para deter-se tão só na alegria de ser útil, voltou-se para Ribas, com quem já tivera entendimentos anteriores, e notificou, tomada de apreço filial: Meu pai, cumprirei a vontade de Deus, recebendo mais um filho, e aguardo a vossa proteção. Joaquim, meu esposo, está mais fraco, mais doente. Lavo e passo, trabalho quanto posso, mas ganho pouco. 4 filhos pequenos. Ignoro se já sabeis, mas nosso barraco não está resistindo às chuvas. Quando o vento atravessa as paredes rachadas, Joaquim piora, tosse muito. Não estou a queixar-me, meu pai, mas peço o vosso auxílio. Ó, Mariana, respondeu o mentor, sensibilizado, não tema. Deus não nos abandona. Seus filhinhos serão sustentados e, muito em breve, você e Joaquim estarão numa casa grande. Confio em Deus e em vós. Não sabia a devotada criatura que o instrutor se reportava à próxima desencarnação do casal, quando, por merecimento genuíno, teriam os 2 cônjuges novo domicílio na vida maior. Mariana voltou, agora custodiada também por Evelina e Fantini, à rústica habitação que o vento castigava e, em retomando o corpo, o coração bateu-lhe descompassado, ante o júbilo que se lhe represava no peito, e acordou o marido. Joaquim. Joaquim. E, enquanto ele, estremunhado, articulava monossílabos, no sonho, acabei de encontrar o velho que já vi outras vezes. Ele disse que vamos ter mais um filho, que mais? Disse que nós 2 vamos ter uma casa grande. Ele riu-se e aditou, ignorando que abordava a realidade. Ah! Minha mulher. Casa grande. Só se for no outro mundo. Os visitantes desencarnados sorriram. Evelina, emocionada, compreendeu que Joaquim não se deteria muito tempo na terra e, impressa ao Senhor, a rogar-lhe forças multiplicadas, prometeu a si mesma não repousar, enquanto não ligasse Mariana à Brígida, sua querida genitora, para que os derradeiros dias daquele pouso de sofrimento fossem lanificados pelo sol da beneficência. Transcorridos 2 dias sobre o singular contacto, a enteada de Amâncio, amparada em Fantini e com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e pôs-se a influenciar o coração materno, com vistas à realização esperada. Deu-lhe sonhos com o pequenino que lhe chegaria aos braços, povoou-lhe as reflexões com ideais de caridade e esperança, sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversações com o marido, quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo e, pela primeira vez, na casa senhoril, apareceu o hábito regular da prece, porquanto Brígida, ante a doce atuação da filha, conseguiu que o esposo lhe compartilhasse as orações, todas as noites, no preparo do sono, ao que Amâncio aqueceu com bonomia e estranheza. Espantado, anotava ele o fervor da mulher, a inflamar-se de amor ao próximo, e, por que fosse, de si mesmo, devotado à prática da solidariedade humana, encorajava-lhe os rasgos de altruísmo. Planeavam. Se Deus lhes enviasse um filhinho adotivo, tratá-lo-iam com todas as reservas de amor que conservavam no coração, procurariam analisar-lhe as inclinações para lhe propiciarem trabalho digno e, quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo, transfeririam residência para São Paulo, de vez que assim lograriam educá-lo com esmero. Solicitariam, para isso, a cooperação de Caio, o genro de outro tempo que se casara em segundas núpcias e que continuava amigo, conquanto lhes escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho,
E os projetos repontavam, sempre mais vivos e mais belos, daqueles dois corações amadurecidos na experiência. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando, numa ensolarada manhã, em que os velhos cônjuges haviam palestrado com ênfase acerca de assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender. Enlaçada, de imediato, pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada, com simpatia. Mariana implorava trabalho. E relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história. Engravidara-se de novo, embora já tivesse 4 filhinhos. Achava-se, porém, sem recursos, com o marido muito doente. Sem explicar-se, quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa, naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Evelina exultava de alegria e confiança. Amâncio não regateou atenções ao pedido da companheira e, ao crepúsculo, eles juntos na habitação paupérrima. Condoídos ambos, providenciaram a remoção da família em penúria para estreito mas confortável domicílio, na gleba que cultivavam. Qual se houvesse encontrado, por fim, todo o socorro que mais aspirava, antes que o 5º filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva, agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos na previsão da morte próxima. Brígida, atônita, ante a crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-a para a própria casa, onde Desidério, reencarnado, abriu, por fim, os olhos, de novo para a existência terrestre. Na íntima convicção de que se houvera desencarregado de seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou 5 dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe, ao mesmo tempo que osculavam o pequenino. Misturavam-se ali, na mansão cercada de flores, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria, Amâncio meditava, tocado de emoções e ideias renovadoras. Ernesto e Evelina, em preces de jubilosa gratidão, perante a misericórdia da providência, notavam, surpresos, que tanto para Mariana, no esquife, quanto para Desidério, no berço, enviava a Deus a benção de novo dia. 4. Preservação de emprego ou carreira profissional em ascensão. Vou ser demitida, estou desempregada. Se não abortar estarei condenada a uma situação permanente de desemprego. Filhos não fazem parte de meus projetos profissionais, preciso abortar, senão. Adeus aumentos, plano de carreira, futuras promoções. Iniciei um mestrado à noite, pago pela firma. É importante para o cargo que irei assumir. Não posso ter esse filho agora. Qual é a forma de aborto menos punida pelas leis divinas? Essas e outras frases, perguntas e afirmações análogas fazem parte do cotidiano da atividade atendimento fraterno, realizada em quase todos os centros espíritas. A mulher, já discriminada em um mercado de trabalho que não é dos mais férteis nem generosos, frequentemente teme a gravidez não programada e a sequente licença à maternidade, como difíceis obstáculos à preservação do emprego e ao crescimento profissional. É importante considerar a delicadeza com que o assunto deve ser tratado nesses atendimentos. É imprescindível conscientizar a gestante de que pode parecer, inicialmente, que é do interesse da mulher surpreendida por uma gravidez não programada, a realização de um aborto, a pretexto de preservar uma situação material, ou de não agravar dificuldades e limitações.
Entretanto, nada acontece por acaso e, na vida, tudo muda sempre. B. Uma gestação inclui toda uma preparação, criteriosamente programada, para a realização de uma encarnação em condições apropriadas tanto para o bebê quanto para a mãe, como consequência de um ou mais episódios ocorridos no passado. C. O espírito que ela impediria de reencarnar pode ser alguém que lhe tenha sido muito caro em passada existência, alguém a quem deve um reencontro ou reajuste, ou ser um perseguidor, que ela pode transformar num aliado e num apoio, aceitando a maternidade com coragem e devotamento. D. Há vários seres envolvidos, diretamente, numa oportunidade reencarnatória: a grávida, o reencarnante, o pai, além de outros possíveis coadjuvantes, como irmãos, avós, etc. O pai pode querer o nascimento do filho. O reencarnante lutou para conseguir encarnar, utilizar o corpo em formação. Ser abortado é para ele, como espírito, uma enorme frustração, uma perda de precioso tempo, um sofrimento moral pela rejeição. E a gravidez, embora estruturada sob a supervisão amorosa de espíritos sábios e benevolentes, não é um determinismo, pois não foi ato involuntário nem resultante de geração espontânea. A mãe é a responsável pela ocorrência, exceção feita às situações de estupro, e será igualmente responsável pela frustração de uma encarnação, com todos os ajustes dispostos para que se corrijam pendências de etapas anteriores. F. Buscando conquistar ou preservar uma situação que lhe parece favorável, poucas coisas na vida são seguras, tranquilas e definitivas. A gestante pode vir a desencarnar em consequência da solução abortiva, e chegar de volta ao plano espiritual em condições infelizes. Útil estatística fornecida pelo Instituto Alan Guttmacher, EUA, realizador da mais completa pesquisa sobre aborto feita na América Latina, em 1994. Aborto, terceira causa mortis de mulheres brasileiras. Nosso país apresentou, no ano de 1993, o doloroso saldo de 9.000 mortes oficialmente registradas como decorrentes de abortos realizados. O número não inclui ocorrências fora da área hospitalar. É importante lembrar que há, ainda, um bom espaço de tempo, muitas semanas, alguns meses antes do nascimento, para encontrar uma forma satisfatória de receber um novo membro na família. Não se envergonhar de pedir ajuda e ser grato a quem se dispuser a colaborar são atitudes louváveis e amadurecidas. Considerar, também, que os espíritos protetores jamais deixaram de assistir e amparar seus tutelados nas lutas evolutivas, dentro do permitido pelo merecimento individual de cada um. A futura mãe, acomodando a situação material da melhor forma que puder, aceitando as mudanças que a curto prazo possam advir, ou mesmo renunciando a vantagens transitórias, estará exercendo o livre-arbítrio em favor de sua paz de consciência e de um futuro espiritualmente mais equilibrado. 5. Evidenciar, ou revelar, adultério. A gravidez não programada decorrente de adultério sempre foi a mais temida e rejeitada pela mulher, levando a angústia, pânico e intenso desequilíbrio emocional. Atualmente, com a facilidade com que se realizam testes de paternidade DNA, quando ocorre a mulher engravidar dentro de um quadro de traição, a gestação torna-se uma ameaça permanente, não só com acento circunflexo estabilidade da união, como também ao relacionamento entre as pessoas envolvidas no acontecimento. Logo, é triste mas comum encontrarmos mulheres optando por anular um erro cometendo outro erro mútuo maior. Relato de um caso de clínica médica feito por ginecologista. LD, dentista, 41 anos. Através de trabalho devotado junto a uma instituição espírita que atende crianças carentes, LD procura reencontrar o equilíbrio e a paz consciencial perdidos há 15 anos, após a cerimônia de encerramento de um congresso de odontologia em grande capital.
Setembro de 1985. Término de congresso, momento de despedidas, retorno aos lares. O interesse de Elideon comparecer ao evento fora estimulado pelo marido, preso a uma cadeira de rodas desde que tivera as pernas amputadas rente ao tronco, por ocasião de violento acidente. Congresso excelente, dias de aprendizado, crescimento profissional, novos contatos, quebra de rotina. Fizera novos amigos, considerava, principalmente determinado colega, proveniente de cidade interiorana muito distante de sua residência. A despedida final, a proposta, indecorosa, envolvente, capciosa, cedeu, desencadeando uma interminável sequência de acontecimentos dolorosos. Primeiro, o constrangimento de retornar e relatar ao marido atencioso as novidades do congresso, omitindo o descaminho pela infidelidade. Também a culpa, o remorso e a inquietação ocuparam lugares definitivos em seus pensamentos e sentimentos. A aflição maior, porém, manifestou-se 6 semanas adiante, quando constatou, através de exames, a gravidez resultante do adultério. Permaneceu durante 10 dias em áspero duelo entre a razão e a emoção. Racionalmente já optara pela solução do aborto. Parecia-lhe rápida, sigilosa, segura e definitiva, embora criminosa. Emocionalmente desejava o filho, queria ser mãe. O acidente tornara o marido inapto à paternidade, fato reconhecido pela família, amigos e conhecidos. Como enfrentar a gestação sentindo-se alvo de críticas e julgamento social? Acovardada pela possibilidade de ter a imagem de esposa digna e devotada substituída pela de adúltera, submeteu-se ao aborto. Contraiu o tétano. A conjugação de consciência culpada com a vergonha, quando se tornou conhecida dos familiares a causa da doença, levou-a ao desespero. Surpreendentemente, viu-se envolvida pelo apoio do marido. Compreensivo, não só exigiu da família o respeito devido a ele pelo comportamento íntegro até então demonstrado, como disse ela que um bom diálogo antes de optar pelo crime teria evitado tanta infelicidade desnecessária. Ele também desejava ser pai, gostaria que a criança tivesse nascido. Teriam encontrado juntos uma explicação que aplacasse a maledicência dos parentes equivocados. 4. Aborto espontâneo. O Livro dos Espíritos, pág. 201, 80ª ed., Allan Kardec. 355. De fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais. Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. 356. Entre os natimortos alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças então só vêm por seus pais. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela, se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Gestação frustrada. Evolução em dois mundos, pág. 191, 18º ed., André Luiz, Espírito. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. Dentre as ocorrências dessa espécie há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe,
impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar com auxílio da célula espermática um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera, através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Aborto espontâneo. Jaider Rodrigues de Paulo, psiquiatra, XTD Reformador, março, 1985, Pag. 10. Ao aproximar-nos deste final de século, quando o terceiro milênio já se nos desponta com as alviçaras de um novo amanhecer, defrontamo-nos com todas as espécies de desregramentos e altruísmos, atestando a grande transformação por que passa a humanidade. Dentre tantas contradições e desvios, chama-nos a atenção, em particular, o aborto. Não nos vamos reportar ao aborto criminoso, porque este já vem sendo sobejamente citado e advertido pelas consciências religiosas e médicas, estas últimas fiéis ao juramento hipocrático. Aos praticantes de tão triste desiderato resta-nos rogar ao divino amigo que os guarde em seu despertar, quando o véu da ilusão não mais obstar a visão da realidade, entregando-os ao tribunal da própria consciência. Queremos tecer algumas considerações a respeito do aborto espontâneo, que ao nosso ver, em bom número de casos, não é tão espontâneo como possa parecer, à primeira vista. Reportando-nos a um dos princípios básicos da psicanálise, quando o sábio austríaco, Freud, nos afirma que a consciência é um atributo excepcional e não constante da psique, e a vasta bibliografia espírita, defrontamo-nos com situações em que a mente dos pais, principalmente da mãe, dos irmãos e de outros pode conspirar ocultamente contra o êxito da reencarnação. Observamos vários entraves e dificuldades, quando a mãe é aquela pessoa preocupada excessivamente com seu próprio corpo, e pessoas há que fazem verdadeiro culto ao corpo, não estando disposta a vê-lo transformado pelos sagrados ministérios da maternidade, ou que não deseja renunciar a seus projetos de vida, tais como trabalho, estudo, viagens etc. Existem aquelas que trazem arquivadas em seus perispíritos as dificuldades pretéritas com o futuro reencarnante, bastando a simples aproximação deste para recordarem e vivenciarem as angústias do passado. Algumas sentem-se incompetentes e despreparadas para a tarefa de educar, apavorando-se ante a perspectiva de virem a ter sob sua responsabilidade um educando, porque a educação demanda disciplina, labor, vigilância constante, íntimo sofrimento, às vezes. Existem mães que, tendo uma gravidez difícil ou um parto complicado, sentem medo de se engravidar novamente e passar pelas mesmas dificuldades anteriores. Observamos outras que não admitem dividir o amor e os cuidados do cônjuge com o reencarnante, pois às vezes têm necessidades neuróticas daquele. Outras há que alegam receio de gerar filhos anormais, por não desejar apresentá-los à sociedade como fruto das suas entranhas. Ainda há aquelas que, por hostilidades no lar ou dificuldades no relacionamento com o marido, negam-se a gerar o fruto de uma relação não amorosa, que irá representar, muitas vezes, um peso em seu viver. Defrontamo-nos com mulheres que se sentem incapazes de ser mãe, em deixar fluir o sentimento materno represado no âmago de seus corações, com outras mais que, parodiando um filósofo da antiguidade que dizia melhor era não ter para não sofrer com a perda, antevêem a possibilidade de doenças graves ou falecimento do filho, com consequente sofrimento pela separação, com outras tantas que,
sofrendo quedas constantes e inexplicáveis durante o tempo de gestação, demonstram, de maneira inconsciente, uma rejeição à gravidez, e também com mães sem maridos, que sofrem as contingências de arcar com a obrigação de gestar sem o apoio moral do companheiro, levando no bojo materno fruto de um relacionamento transformado em frustração. Deparamo-nos, ainda, com pais indiferentes à preocupação financeira do lar, ou com pouca disponibilidade afetiva para o relacionamento com o novo membro que se aproxima, com irmãos, quando existem, que às vezes não estão dispostos a dividir a atenção dos pais com o novo companheiro, rejeitando claro ou veladamente, sem levarmos em conta que pai e irmãos possam ter sido desafetos do reencarnante em outras vidas, agravando mais a situação. No reencarnante podemos admitir receios pela rejeição familiar, medo de voltar à carne e tornar a fracassar, pouca aceitação pelo corpo que virá a ter e pelo karma que irá testemunhar. Acrescida a todas essas situações, temos a participação constante dos desencarnados que, quando são desafetos do reencarnante ou da gestante, cerram sobre este o guante da perseguição ostensiva, acentuando tendências mórbidas da mãe, ou atacando diretamente o santuário materno, com emissão de fluidos deletérios quando encontram mães pouco vigilantes. Como resultado de todas essas situações, vividas com maior ou menor carga emocional, somadas ou não a fatores externos, desnutrição, desgostos, etc., podemos ter o aborto espontâneo. É lógico que não negamos a existência do aborto espontâneo naquelas pessoas que realmente desejam o filho, e este se sente motivado a reencarnar, mas por injunções pretéritas não lhes é dada a felicidade de tal desiderato, culminando numa gravidez interrompida com suas dolorosas consequências físicas e morais, que são, acima de tudo, retificadoras. Também não negamos que a gravidez mobiliza dificuldades psíquicas da gestante e seus participantes, sem que isso venha a ser impedimento absoluto ao sucesso da vinda do novo ser. Apenas lembramos a família grávida que, nos subterrâneos da consciência, muitas coisas podem estar a acontecer, surpreendendo de maneira desagradável, às vezes, os menos prevenidos. Costumam procurar-nos para tratamento psiquiátrico gestantes deprimidas sem causas aparentes, ou em franco quadro psicótico, que, após exposição de suas dificuldades para a gestação, nos levam a presumir a existência de alguns dos empecilhos já explicitados. Nesses casos, é de importância a ajuda do profissional, porém, se tais pacientes não procurarem consubstanciar suas vivências diárias nas lições do Divino Amigo, torna-se difícil a reencarnação de novo ser. E quando ela consegue vingar-se sem as terapêuticas do Evangelho, podemos inferir, sem dúvida, o amparo, com acréscimo de misericórdia, do Criador, para esses corações em dificuldade. Assim sendo, é mister, segundo o nosso pensar, que as famílias gestantes se conscientizem da necessidade de um maior envolvimento afetivo com o novo membro, para que este, sentindo-se mais amado e fortalecido, possa chegar em paz ao novo lar. Abortos aparentemente espontâneos, provocados pelo espírito. Ricardo 501 Bernardet, XT de Reformador, dezembro, 1992, Pag. 15. Além dos abortos espontâneos, motivados em débitos kármicos do casal, que se associam às dívidas e desarmonias do espírito reencarnante, outros fatores podem ser causas de aborto não provocado por interferência material. Uma das causas que devem ser mencionadas é a relacionada à própria entidade reencarnante. Como nós, seres viventes do planeta Terra, temos muitas vezes o temor à morte, os espíritos, em muitas circunstâncias, temem abandonar uma situação que se lhes afigure estável, para mergulhar novamente na matéria, aprisionando ou anestesiando suas conquistas do passado. Em outras palavras, medo de nascer.
Espíritos que necessitam renascer com severas limitações físicas, frutos de alterações expressivas em sua constituição perispiritual, atemorizam-se ante uma perspectiva que custam aceitar. Apesar de todo o trabalho dos mentores espirituais esclarecendo que a exteriorização deformante do corpo físico facilita a eliminação das anomalias em nível perispiritual, desde que acompanhada de uma postura mental saudável, os receios e as reações muitas vezes ocorrem. Outros, embora nada tenham a temer com relação a deformidades físicas, travam intensa luta íntima, conflito entre a razão que os faz renascer naquele lar e o sentimento de antipatia com relação a alguns dos seus membros. Como sabemos, a ligação familiar frequentemente é o palco dos reajustes do passado. Vínculos pretéritos de desafetos que necessitam se perdoar, encontram na anestesia do pretérito a condição predisponente para a cirurgia psíquica que eliminará o abscesso do ódio. Embora ocorram reencarnações compulsórias, necessárias para aqueles cujo primitivismo psíquico não permite a participação na escolha de suas provas ou expiações, na nova romagem física, normalmente o livre-arbítrio é preservado. Todos nós, seres humanos, temos a possibilidade de escolher, acertar ou errar, avançar ou recuar. A liberdade que já conquistamos nos milhares de encarnações faculta-nos o ensejo de decidir. Decidir, porém arcando com o peso das consequências. Há espíritos que se posicionam mentalmente de forma reiterada na recusa psíquica a reencarnar. Acentuam esta posição à medida que se sentem retidos na malha fluídico-energética materna. Nos casos onde a dificuldade anterior de relacionamento era justamente com a mãe, a interpenetração energética entre ambos pode exacerbar a predisposição contrária ao renascimento. Acordam velhas emoções que dormiam embaladas pela canção do esquecimento. Laços fluídicos que prendiam as emanações energéticas do perispírito da entidade reencarnante ao perispírito materno ou, já unidas, ao chakra genésico da futura mãe podem romper-se. Nos casos em que a gestação já se fazia em curso, e o fluido vital do embrião em desenvolvimento se fundia com o corpo espiritual em processo de miniaturização, a súbita e intensa revolta do espírito pode determinar a ruptura definitiva das ligações, deixando o futuro feto sem o espírito. Inviabiliza-se a gestação por falta do modelo organizador biológico. Ocorre o processo do aborto tido como espontâneo, porém, na realidade, provocado pela recusa sistemática, enérgica e imatura do espírito. Perde ele, assim, uma grande oportunidade para superar-se a si mesmo e avançar celeremente rumo à felicidade. Este artigo, em resumo, aborda situações em que o reencarnante teme abandonar uma situação que se lhe afigure estável e enfrentar as incertezas de renascer. Teme a perspectiva de renascer com limitações físicas e deformações congênitas. Resiste a renascer naquele grupo familiar por antagonismo com algum dos seus componentes, possivelmente a própria mãe. Se muitas mulheres veem no aborto provocado, equivocadamente, uma solução para problemas, há, no extremo oposto, aquelas que anseiam por um filho e abortam espontaneamente, melhor dizendo, contra sua vontade e a despeito de todos os cuidados preventivos e da melhor assistência médica. Por que isso acontece? Grande número de casais, embora desejando um ou mais filhos, por maior que seja o empenho em gerar frutos de sua própria união, não consegue que se processe a reprodução. É comum presenciarmos situações em que exames de laboratório registram a gravidez, médicos são consultados e toda sorte de cuidados e proteção ao reencarnante são estruturados com desvelo e devoção. Contudo, após algumas semanas de alegria e ansiedade, ocorre um aborto espontâneo, inexplicável aos olhos dos pais desolados, médicos eficientes e outros membros da família perplexos e entristecidos, visto não haver causa aparente para o lamentável acontecimento. Observamos, com alguma frequência,
O fato de, após ocorrência isolada ou múltipla de aborto espontâneo, a mulher conseguir levar à conclusão uma gravidez de sucesso, repleta de felicidade. Também verifica-se esse quadro envolvendo pais que, desistindo de um filho gerado pelos meios convencionais, inscrevem-se em instituições destinadas ao encaminhamento de adoções, enfrentando longos períodos de espera. Após receber o filho adotivo, conseguem gerar um ou mais filhos sem dificuldade. Como sabemos não existir situações padronizadas na lei de causa e efeito, sempre justa e misericordiosamente harmonizada com as necessidades reencarnatórias de cada espírito em prova ou expiação, todos, sem distinção, herdeiros do próprio passado, é possível concluir em relação às causas do aborto espontâneo que algumas podem ser encontradas na presente encarnação. Um exemplo. Fracasso de Missionários da Luz, Pag. 230, 33ª ed., André Luiz, Espírito. Verificando meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, asseverando: nosso amigo necessita consolidar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu, inicialmente, aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Viu, de perto, um coração maternal sensível e devotado, e permaneceu, em estudo, numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente, dos que existem por aí a centenas, em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria, desse modo, habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes, que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E, fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos, sim, esclareceu Apuleio, atenciosamente, temos o caso Vulpini. Quer dizer, então, redarguiu o meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso plano de ação. Isso mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente, há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e, atualmente, será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie que, para acentuar seus planos sombrios, separaram-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre ouvia, em silêncio, Apuleio continuou, depois de longo intervalo. Vulpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio sejamos por ela obedecidos. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e, se a pobrezinha não despertar para o dever, abrirá, ainda hoje, uma 3ª falência. Se André puder vir conosco, dar-nos muito prazer. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado,
onde se encontravam 3 entidades desencarnadas, de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação, de maneira franca,